Olá, família Áudio no Céu, uma boa noite, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. E na live de hoje eu vou comentar a respeito do que o jovem venezuelano disse. Muitas pessoas estão tratando ele, como profeta e tal, e pelo fato dele ter falado sobre um terremoto que aconteceria na Venezuela. Ele disse nas redes sociais que ocorreria um mega terremoto na Venezuela, um terremoto nunca visto, e iria provocar muita destruição, muitas pessoas morreriam e tal. Aí, a partir dali, as pessoas começaram a colocar atenção nesse jovem. E eu fiz um vídeo sobre isso, o vídeo está em espanhol, mas muitas pessoas não conseguiram entender. Então, por isso que eu senti no coração de fazer essa live. E eu quero aproveitar e pegar o gancho e falar um pouquinho sobre Edgar Cayce. Por quê? Porque esse jovem, ele disse que o futuro dos Estados Unidos não vai ser agradável, não vai ser bom. Bateu com o que disse o profeta Edgar Cayce. Edgar Cayce, parece que ele faleceu em 45. E ele disse situações bem semelhantes, tá? Eu gosto de tratar aqui no canal Áudio no Céu, o meu trabalho ele é muito ligado, é mais ligado à questão científica da coisa. Mas me deu vontade de fazer esse tipo de live, diferente, ligado a profecias e tal, porque sempre quando eu fiz esse tipo de live, sempre repercutiu muito, Eu percebi que as pessoas gostam, não podemos bater o martelo, tá? Que é a verdade absoluta, Mas vocês tirem, vocês tirem suas conclusões, Vocês tirem suas conclusões, claro, com respeito, lógico, mas vocês tirem suas conclusões, o que vocês acham, não é? Vocês acham que esse jovem ele realmente ele é um profeta? Vocês acham que isso vai acontecer? Mesmo que não seja agora, mas o que ele disse poderá acontecer no futuro? Bom, pelo menos o que os profetas bíblicos disseram, estamos vendo, Estamos vendo acontecendo muita confusão. Um exemplo disso são as mudanças, essas perturbações climáticas. Publiquei algumas horas atrás o que está acontecendo na França, os franceses brigando por eletrodomésticos, por ventiladores, brigando por ar-condicionado, devido ao calor extraordinário que está atingindo a Europa, a Suíça, a Espanha, por parte de Portugal, Itália, Alemanha. E isso era impensável. Impensável. Edgar Cayce também falou, inclusive um grande profeta americano, moderno, vamos dizer assim, profeta moderno. Muita coisa que ele disse, muito respeitado inclusive, se cumpriu. Parece que até a ascensão do Hitler, ele também parece que acertou tudo isso. Tá? E voltando ao jovem venezuelano, o que me chamou a atenção foi a questão da Califórnia. Por quê, meus amigos? Agora eu vou entrar com a ciência. Eu sempre gostei de mesclar a questão científica, estudos científicos com profecias. Por quê? Porque, vejamos, esse jovem disse que um tsunami gigantesco irá devastar São Francisco, um tsunami nunca presenciado na nossa história. Edgar Cayce disse a mesma coisa, inclusive ele disse em suas profecias que a Califórnia vai afundar no mar. Edgar Cayce previu também a ressurreição, a ascensão do continente de Atlântida. Meus amigos, todos vocês que estão assistindo agora, que isso não se cumpra de forma nenhuma. A Atlântida não pode ressurgir do fundo do oceano de forma nenhuma. Para vocês terem noção, se isso acontecer de uma forma brusca, bruta, ou gradativa, ou de uma maneira gradativa, até o Brasil será inundado. Até praticamente 70% do Brasil vai ser inundado. Só vai restar o Planalto. Que isso não se cumpra. Só vão estar salvos quem estiver aí mais de 1.000 metros acima do nível do mar. A Atlântida não pode ressurgir de forma nenhuma. Porém, ele disse que vão ocorrer mudanças climáticas e geológicas. Mas espera aí, isso está registrado em livros, tá? Como que em 45, ou antes de 45, que ele morreu em 45, Edgar Cayce sabia que ocorreriam mudanças climáticas. Então por isso que eu gosto de dar uma atenção para esse tipo de conteúdo. Como que os profetas bíblicos
Mateus 24, Jesus disse, a minha segunda vinda vai ser quando o mundo estiver cheio de pragas, quando a humanidade estiver doente, quando a humanidade estiver gladiando uma com a outra, se matando, quando reino se estiver voltando contra reino. O que está acontecendo hoje? As guerras. Quando ocorrerem terremotos em todo o mundo e em locais onde não aconteciam, como no caso do Brasil, alguns dias atrás, tremores, bem no mar de frente com Saquarema. Muitos tremores no Brasil, tremores inclusive de 6,5, 6,8 no Oceano Atlântico. Eu vejo que aquela área é perigosa também. Quem sabe é um risco, dá um tsunami ali. Muito pouco provável, mas eu vejo que é uma possibilidade. Porque tem regiões ali no Atlântico que as placas fazem um movimento transformante. Em vídeos e lives eu vou mostrar. Eu vou mostrar tudo isso. Talvez em outras lives ou vídeos. Que as placas ali no Oceano Atlântico, de frente com o Brasil, elas se afastam. A placa sul-americana esmaga a placa de Nazca, sorte nossa. E a placa sul-africana, ela faz um movimento, né, contrário. A placa sul-americana para cá, a sul-africana para cá e a sul-americana para cá. Aí pressiona o Chile. Sorte nossa. Mas assim, esse movimento chamado divergente, mas tem partes ali do Atlântico onde está tremendo que a placa ela raspa. E isso é transformante. Então, na verdade, as placas elas fazem movimento divergente e transformante em alguns pontos. Então, o problema é onde ela raspa. Isso ninguém diz. Ninguém fala. Vocês já viram alguém falar? Aqui no YouTube, professores de geografia, de geologia. Não, né? Vocês podem perceber. Só eu que falo disso. Que eu não dou aula na escola. Então, ó, não tem medo de ser pressionado. Eu detesto ser pressionado. Então, assim, é uma realidade. 6,5. Eu vejo que os terremotos ali estão aumentando. Eu já levantei dados. Vou fazer uma live sobre isso também futuramente. Mas o que eu quero dizer é que estamos vendo isso acontecer do que foi falado há mais de 2.000 anos atrás. E o que foi falado também por esses caras recentemente, como Edgar Cayce e outros. São pessoas espiritualizadas que provavelmente, por que não, ouviriam a voz de Deus? Pessoas espiritualizadas. Só praticavam bem, por que essas pessoas não receberiam? Como Edgar Cayce e outros. Não é? Então, moral da história. Cientificamente, voltando sobre a Califórnia, está para acontecer um Big One. As placas estão presas. Tanto a placa do Pacífico como a placa norte-americana. Acumulando tensão durante 200 anos, 300 anos. Acumulando energia. Ela está presa mesmo. Então, o que os geólogos estão prevendo, físicos, que a hora que ela desprender, ela vai se raspando. Igual aconteceu na Venezuela. Vai se rasgando. Raspando, já vai só. Isso vai gerar o Big One. É uma expressão em inglês. Coloca nos comentários aí quem é fera no inglês. O que significa Big One? Big, grande, one, um. É um grande, não é isso? Um grande. Vai ser o terremoto. Pode superar 9. Mas não apenas um. Acontecendo Big One, 9.3, 9.0, 8.9 e demais consecutivos de 7, 7.5, 7.2. Né? E pode ter epicentro no mar. Isso vai gerar tsunami. Tá? Agora, fato de cair no Pacífico é o de 500. Né? Mas o planeta passando por mudanças geológicas, como está previsto em profecias, e tem cientistas dizendo também, eu já fiz vídeos sobre isso, de geólogos russos falando que a Terra está passando por anomalias em seu interior. Eu também já levantei muitas análises a respeito disso. Os antigos estão cansados de saber, não é? Os mais antigos sabem. Eu já expus aqui vídeos da sociedade criativa, cientistas russos, ucranianos, americanos, geólogos que ligam as mudanças climáticas com mudanças severas no interior da Terra, ou seja, meio que as mudanças climáticas estão acontecendo através da geologia, como por exemplo para o El Niño. Para o El Niño, uma explicação seria o aquecimento
do Pacífico provocado pelo próprio manto, pelo oceano trincado, né, pela própria crosta ali do Pacífico sendo aquecida pelo magma, aquecendo. Por isso que ele está tão poderoso assim. E os terremotos, e o anel de fogo do Pacífico vibrando, que a gente pode pensar, né? Mas assim, não é científico, tá? Mas é apenas uma como que eu vou explicar, né? Não foi detectado cientificamente, mas é apenas, sei lá, apenas observações. Embora, que eu já falei muitas vezes, o oceano está aquecendo de baixo. Então, as mudanças climáticas estão acontecendo por conta do aquecimento dos oceanos, e os oceanos estão aquecendo de baixo. Se realmente isso é verdade, meus amigos, estamos perdidos. Então, as mudanças climáticas, elas são um reflexo das mudanças geológicas. A fase 1 é o clima. Mas o pior estaria por vir, que são mudanças radicais na face da Terra, através de megaterremotos. Porque a geologia da Terra ela está mudando, através de anomalias no interior do planeta. E profecias como Edgar Cayce, profecias bíblicas e outros já estão nos alertando dessas mudanças brutais, como no filme de 2012. E um dos sinais dessas mudanças brutais são os megaterremotos, os ultraterremotos, como aconteceu na Venezuela. Eu recebo cada vídeo insano na Venezuela. Na Venezuela, para vocês terem noção, eu vou falar de uma forma bem branda. Não tem necrotéria suficiente e as pessoas estão pela rua. Jogadas. Entenderam, né? Porque não tem necrotéria suficiente. Tá bom? Então faz o seguinte, eu vou expor o garoto venezuelano, o nome dele é Jesus, acho que é Jesus Lopes. Eu vou aí traduzir, tá? O que ele disse, acho que muitos de vocês entenderam, mas muita gente não conseguiu entender. Eu vi nos comentários, tá? O seu like, o seu joinha é muito importante. Eu quero aproveitar e falar um pouquinho também de Edgar Cayce, tá bom? Então não esqueça de compartilhar essa live, essa transmissão e outra coisa. Crianças, eu estou gostando que vocês estão apontando a câmera do celular para esse QR Code, que vocês estão clicando no link e vocês estão se preparando. Eu estou feliz com isso. E eu vou prepará-los o máximo que eu puder com essas informações. Tá? E vou fazer palestras de 2 horas, 3 horas, ensinando como estocar água, alimento, kit de sobrevivência, porque eu estou sem tempo. Eu vou prepará-los. Porque vocês estão vendo, quem me acompanha desde 2019, vocês estão vendo que a coisa está ficando feia. A coisa está ficando feia. E eu repito, é confirmado cientificamente que as mudanças climáticas elas vão piorar cada vez mais. A Amazônia pode se tornar o deserto, a savana, melhor dizendo, né? Pode ter clima de savana. Quem disse isso foi até o climatologista muito renomado aqui no Brasil, né, o Dr. Carlos Nobre. Isso tende a acontecer, tá? E não vai demorar muito. Sobre os terremotos, sobre geologia, eu acredito que os terremotos estão acima da média. Se os terremotos estão acima da média, é porque tem coisa grave acontecendo nas camadas interiores do planeta. Eu falo isso tem 7 anos falando isso com vocês. 7 anos. Está acontecendo terremotos com mais de 1.000 quilômetros. Quase no núcleo. Isso é loucura. Está acontecendo terremotos a mais de 1.000 quilômetros. Isso é absurdo. A geologia não consegue explicar isso. Aí a única explicação seriam super explosões que estão acontecendo nas camadas interiores. Detectado que o núcleo da Terra está torto, rotacionando bem devagar. Ele está torto, como se estivesse crescendo pro lado da África. A África todinha está rachando. Essa é a expressão. É isso que está acontecendo. Tá? E eu vou deixar o link além do QR Code, eu vou deixar o link fixado bem no topo dos comentários. Já para você já começar a ter uma noção para estocar água, para você se preparar mediante
os eventos e principalmente o Supraninho que está vindo aí e não vai ser brincadeira. E muita gente, muitos professores aí, né, que já eram para estar aposentados, falando baboseiras, dizendo que esse linho não vai ser nada. Tá? Tem hora, meus amigos, que a gente tem que dar voz a pessoas jovens, professores jovens, como o professor Peter Schauer. Essas pessoas já mais idosas, está na hora de pegar, aposentar, ficar tranquilo. Fica falando besteira, com todo respeito, não fica falando besteira. A vida para esses caras não vale nada. Eles estão em suas zonas de conforto, meus amigos. Então as pessoas precisam ouvir a verdade para se prepararem. Então eu sinto muito, mas esses caras aí, que dão aulas em universidade, e estão dizendo que Supraninho vai ser fraco, estão fazendo um desserviço. Porque é científico. A previsão dele é ficar 4 graus acima da média. O que vocês acham que vai acontecer? É óbvio que vai ser uma desgraça. É óbvio que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná vão ser destruídos por chuva. É óbvio que o que aconteceu no Rio Grande do Sul, me parece que foi em 2024, vai se repetir. Que enchente na região serrana do Rio, Minas Gerais, calor severo na região centro-oeste, norte e nordeste. É óbvio. Então para que mascarar? Compreende? Tá bom? Então, tem hora, a gente tem que ficar mais esperto. A gente não pode ser inocente. Então a gente tem que dar atenção a cara mais jovem, que está com vigor, né, da energia, que quer trabalhar, quer mostrar serviço, quer trabalhar, tem um compromisso com a vida humana. Não é fazer alarde, mas o cara viu, gente, como é que ninguém está dando atenção para o ninho? Isso vai ser devastador, está todo mundo quieto. Então a gente tem que dar ouvido a esse cara, a esse profissional. Tudo bem que não pode também colocar pânico, medo. O troço vai ser devastador, tá na cara. Por enquanto tá frio, né? Beleza, é inverno. Vocês vão ver, quando os sistemas de alta pressão começarem a atuar, talvez já para o mês que vem. Agosto, né? Julho, estamos em junho, já para julho. Se bobear para julho, já vão começar a acontecer as tragédias aqui. Que Deus nos ajude. Bom, tirei o som aqui, né? Oi, olá, Deus te abençoe. Esta segunda parte, deixa eu voltar um pouquinho aqui. Oi, Deus te abençoe. Se você está vendo esse vídeo, a segunda parte da mensagem profética que eu tenho do Espírito Santo para vocês, para toda a igreja, e que nós estejamos, né, preparados, né, que nós sejamos aí advertidos. Meu nome é Jesus Lopes e nesse momento começarei a dizer a informação que deixou o Espírito Santo da sua parte no dia de hoje. Essa mensagem foi escrita hoje, dia 30 de maio de 2026, e disse a seguinte forma: Ora bem, estilizarás os povos da terra, minha parte jovem, Elohim, Josh e em Rafá, Sabaote, vocês, povos imorais, amantes do profano, sigam o que fazem e sigam, continuem, né, matando meus profetas e meus anjos. Lhes desejo esclarecer algo. Todo o que venha que tem a ver com a carne é, e não se alimenta e nem entende o espírito. Meu filho deixou instruções muito específicas, meu filho no caso Jesus, né? Por ele, meu filho deixou instruções muito específicas pelo bem de todos vocês, e sem exceção, mas ninguém
E quem quer escutar, escute. E quem zombar será, que burlado e me cortei, quem quiser zombar será ridicularizado no meu tribunal. Junto com meu filho. Satanás quer enganá-los com coisas que vão acontecer e vocês devem estar prontos. E saber a seguinte informação. Número 1. O trio da maldade e perversidade é o Elon Musk. E Tesla como Satanás, com Jared Kushner como o anticristo e MrBeast como a besta. Ou seja, então a tecnologia do Elon Musk, né? Esse Jared Kushner talvez com a política. Esse cara, ele é o Jared Kushner, ele é o genro do Trump. E esse MrBeast, esse é o maior YouTube. Esse cara tem 500 milhões de seguidores. MrBeast significa senhor besta, por incrível que pareça, tá? É uma coincidência, né? O cara senhor besta e é o maior YouTube, né? De todos os tempos, né? Em matéria de seguidores, ele tem 500 milhões, cara. 500 milhões de seguidores. Isso é loucura. Então, esses caras se uniriam para poder massacrar a humanidade. A tecnologia da Tesla, com esses robôs super avançados, e por aí vai. A Tesla é muito poderosa. E a Tesla ela vai ficar mais poderosa com o passar do tempo. Tá? Você pode ter certeza disso. E essa tecnologia, pelo que a gente entende, né? A gente estuda a palavra, a tecnologia é algo maravilhoso. Mas, infelizmente, a tecnologia ela está sendo para o mal. Sendo usada para o mal. Número 2. O Mundial será sesgo, né? Será o viés, Mundial é a Copa do Mundo, tá? Será o viés da história para uma macropandemia chamada norovírus e matará muita gente com uma peste negra. Começará desde já para que 2027 tenha sucesso medido de janeiro a abril. Assim diz o Senhor, né? Ou seja, a Copa do Mundo vai ser um viés para as pessoas se contaminarem, aí o vírus vai sofrendo mutação para no ano que vem, né? Já está todo mundo aí. Porque o vírus, ele, às vezes, ele fica incubado, mas ele sofre mutações também, né? Ele vai sofrer mutações. E o norovírus, ele não tem o antavírus, que é o vírus, né, ligado ao rato, né? Mas o norovírus é um vírus que eu acho que é algo ligado, um pouco ligado com a gripe, mas é algo terrível. Já eu vou ler para vocês o que é isso, tá? Então, número 3. Ora bem, Leviatã destruirá a Babilônia, que representa Nova York, e as bestas do fim do mundo sairão para enganarão, né, os humanos, para quem confiar neles. O filme maléfico dos que ainda uma blasfêmia explique indiretamente o que acontecerá metendo o Satanás como falso profeta e a besta junto com os anjos caídos como bons. Número 4. Então ele fala do que Nova York é a Babilônia. Babilônia vai ser destruída. Como que vai ser destruído, né? Um ataque nuclear, né? Então a gente imagina que seria algo ligado à ação humana, né? Um ataque nuclear. Leia Apocalipse capítulo 3 ao 16, Apocalipse capítulo 13, até o capítulo 16, porque o terceiro ginete foi desatado para corromper, né? Desatado... esqueci o que significa essa palavra, solto, não é isso? Para corromper a terra e a elite, quer gente submissa, e pronto, e saudará a luz dos anjos, que antes estava preso no rio Eufrates, como gigantes. Ponto número 4. Não acreditem em tudo no que vocês veem, porque o bom se chamará mal, e o mal se chamará bom. E assim deseja o Senhor. Isaías 50, Isaías 51, Isaías 54 e 57 e Jeremias 50 até o capítulo 51. Babilônia representa Nova York, o primeiro destruidor. De Nova York, São Paulo e São Francisco e também Havaí será Leviatã. O que ele quer dizer com isso, né? Que essas cidades que ele mencionou, inclusive São Paulo, serão destruídos por Leviatã, né? Então, assim, é a questão de interpretação pessoal, né? Qual Leviatã seria, né? Uma Leviatã descrita como um monstro marítimo, né? Vocês sabem disso. Mas, assim, seria
algo ligado a ataques, né, com armas, esse tipo de coisa? Ou será que ele se refere a Leviatã como o espírito demoníaco que destruirá esses locais, nessas cidades, com Havaí também, né? Ou seja, então essa questão fica um pouco nebulosa, confusa, né? A gente não sabe. Por isso que eu digo uma questão interpretual, né? De cada um entender aí da sua maneira, da sua forma. Inclusive vocês podem até colocar nos comentários. Então, minha lógica eu entendo que seria destruir Leviatã, destruirá São Paulo. Eu vejo que seria talvez eu vejo mais para o lado físico da coisa, né? Um ataque. Eu vejo uma questão nuclear. Eu vejo com algo ligado à coisa nuclear. Né? Mas Havaí não teria lógica, né? Jogar um artefato nuclear no Havaí. Não teria lógica. Jogar um artefato nuclear em Nova York, ele pode muito bem, de repente, o Irã desenvolver a bomba atômica e se vingar em Nova York. Não é? Então tem uma certa lógica. Agora, sobre São Paulo e tal, né? Fica meio confuso. Mas dando continuidade, esse é o último ponto, o ponto número 5. O tsunami maior da história será em São Francisco, com ondas de 8 metros de comprimento, né, altura, né, e o mínimo de ondas de 8 metros de altura e 32 como o máximo, né, então o mínimo de 8 e 32 né, o máximo de altura, né, ondas com mínimo de 8 metros e o máximo de 32 metros. Nível de magnitude como se fosse um filme ou impossível, eu não conheço esse filme. Assim diz o Senhor Ben Elohim El Chaval. Então, meus queridos irmãos, estejamos advertidos diante de todas essas coisas, o que o Espírito Santo está nos mostrando para que nós sejamos uma luz e um canal de bênção a todas as pessoas que precisam saber a verdade. Ele fala bem rápido, né? Para que nós sejamos uma luz e um canal de bênçãos a todas as pessoas que precisam saber a verdade. Sem mais delongas, que Deus abençoe, guarde, põe aqui, ele já falou tudo, né? Então compartilhe as informações. Esse vídeo é possível traduzir em todos os idiomas, junto com o anterior, né? Façam-o para que muita gente se salve. E a misericórdia de meu Pai. É isso, aqui ele se despede, tá? Faça mostrar a terra, então. Tá, isso aqui eu já li. Devido a que vou fazer outras coisas pessoais, para que o Senhor os abençoe e lhes guarde. Então aqui ele está. Aqui ele se despediu, né? Mas o que acontece? Vamos dar uma olhadinha agora em Edgar Cayce. Aí vocês colocam nos comentários o que vocês acham, tá? Esse aqui é o perfil dele, né? No TikTok, Jesus Lopes, né? O servo, né? Jesus Lopes, ele servidor. Esse é o perfil dele. Quase 1 milhão de seguidores. Então, muitas pessoas aí estão levando a sério, né, o que esse jovem disse, né, o que ele diz, o que ele disse. Ele está muito enfermo, né, doente. Ele não é uma pessoa rica, né? A gente vê que... eu até vi nos comentários, né, muita gente crucificando o menino, né? Também não acho isso legal, né? Enfim. Eu vejo que é bom a gente observar com cautela e tal, mas a Bíblia diz, né, que os jovens terão sonhos, né, e os anciões terão visões, né? Então, meus amigos, é bom a gente ficar sempre atento, né? A gente sempre, eu uso a expressão, é bom a gente estar sempre ligado. Mas uma coisa é certa, tá? O terremoto da Venezuela foi o pior da história, tá? Talvez na América do Sul, só fica atrás dos terremotos no Chile. Foi muito feio. Tem muitos vídeos que eu não posso nem pôr aqui. Tem
vídeos que eu recebo que eu não boto, eu não coloco nem no Telegram. Quem chegou recentemente, não esqueça do joinha, não esqueça do like. Aí agora vamos para Edgar Cayce. E agora vamos para Edgar Cayce. Norovírus, tá? Eu quero falar sobre o norovírus. Ele é um vírus humano altamente contagioso, transmitido diretamente entre pessoas ou pelo consumo de água, alimentos contaminados. A confusão ocorre porque os ratos transmitem outro vírus e bactérias bem mais perigosos. É o principal causador de surtos gastrointestinais, né? Transmissão ocorre com pessoas infectadas ou ingestão de água, alimento, com frutos do mar ou saladas cruas, contaminadas por fezes ou vômitos, né? Então, noravírus. Tem um antavírus, eu até faço confusão, né? Com norovírus e antavírus. E esse é o do rato, tá? Principalmente ele existe no corpo de ratos silvestres. Então esse norovírus aí seria uma outra praga, né? Que atingiria a humanidade aí já para o ano que vem, né? Edgar Cayce, é um tema que eu gostaria de falar do Edgar Cayce, tá? Quem foi Edgar Cayce? Eu vou ler aqui para vocês rapidamente. No dia 3 de janeiro de 45, faleceu aos 67 anos nos Estados Unidos o paranormal de Edgar Cayce, apontado como o maior profeta do século XX. Tá? Então ele nasceu no estado americano de Kentucky no dia 18 de março de 1877 e foi criado no campo junto com 4 irmãs, né, na era final do século XIX. E aí, estava pesquisando, eu encontrei esse site aqui, é o site, essa revista Ecológico, souecológico.com.br. Eu achei interessante esse parágrafo aqui, eu vou ler para vocês, é um parágrafo que não é tão longo. Aí vocês colocam nos comentários aí o que vocês acham, né? Se isso poderá acontecer. Eu acho que já está acontecendo, assim como as guerras. As guerras, eu digo, guerra do Oriente Médio, né, Estados Unidos, Irã com Israel, Europa, Rússia, Ucrânia, OTAN, Ásia, China com Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan, tudo isso já é o estupim, já a Terceira Guerra Mundial já em andamento. É o grande pacote, eu chamo de pacote. Tá? E a gente deve se preparar fisicamente para isso também, tá, pessoal? Não é só espiritualmente, não, a gente tem que preparar fisicamente também. Nós estamos em um mundo físico e devemos nos preparar fisicamente. Por isso que eu falo. Guarda uma água, guarda comida. E nesse QR Code eu mostro como fazer, o tipo de alimento que você deve guardar. Enlatado, esse tipo de coisa. Tá bom? Planeta inabitável. Nos próximos 3 séculos, a metade do planeta poderá ficar inabitável. É o que aponta o estudo da Universidade de New South, não sei falar inglês, tá, pessoal? Wales, como é que se fala isso aqui? Não sei falar inglês. Na Austrália, negócio é espanhol e italiano. E uma outra aqui de Purdue, vou falar assim, o Purdue, nos Estados Unidos, que levam em conta os piores cenários de modelos climáticos. No próximo século, várias regiões terão que suportar, ou seja, então, universidades norte-americanas, da Austrália e dos Estados da Austrália, faculdades americanas, estão confirmando que o planeta vai ficar inabitável nos próximos anos. Tá? Agora, uma questão até científica que diz esse site aqui, né? Que levam em conta os piores cenários, modelos climáticos. No próximo século, várias regiões terão que suportar um calor intolerável. E detalhe! Vocês sabem qual é o mais engraçado? Meus amigos, dando um joinha, dando um like, compartilhem. Esse site eu achei ele interessante justamente porque ele é de 2010, 16 anos atrás. E em 2010 não estava acontecendo essas coisas. Não com essa magnitude. Acontecia, mas não era tanto. Principalmente onda de calor. E o que diz nesse parágrafo aqui? O que diz... Vejam só que interessante. No próximo século,
várias regiões terão que suportar um calor intolerável para a humanidade e outros mamíferos. Já está acontecendo. Passou apenas 16 anos. O que a gente está vendo na Europa? Eu mostrei aqui para vocês. Que próximo século já está acontecendo agora. Um calor intolerável para humanos e outros mamíferos. Descobrimos que um aquecimento médio de 7 graus levaria umas regiões a ultrapassar o limite do termômetro úmido e um aquecimento de 12 graus que deixaria metade da população mundial em um ambiente inabitável, afirma Peter Huber, da Universidade de Purdue. Uma catástrofe será causada, agora entra ele, uma catástrofe será causada por forças do universo que agem sobre a Terra, forças do universo. Agora é um lado espiritual, tá ligado que é isso? O que a ciência fala que tudo é homem, que é o desmatamento, que é o pum da vaca, né? Edgar Cayce disse isso. Uma catástrofe será causada por forças do universo que agem sobre a Terra e provocarão uma mudança em seu equilíbrio através da rotação de seu eixo e alteração dos polos de posição. Essa mudança inundará primeiramente a América do Norte, começando pela Fala de Andréas, na Califórnia, até cobrir todo o continente, que criará um tsunami jamais registrado na história ocidental e que afetará até o Japão, previu o vidente norte-americano Edgar Cayce, 1877 a 1945. E aí, não é coincidência? E ele não parou por aí. O fim do continente americano mudará as correntes marítimas, trazendo o frio intenso para o norte da Europa, ocasionando uma nova idade do gelo. Primeiro um calor extraordinário, depois gela. A mudança dos polos geofísicos, né, fará com que as regiões frias se tornem quentes, além do aparecimento de uma nova terra que poderá servir. Aí o bicho pega, hein? Aí o bicho pega. Isso aqui o bicho pega. Que isso não se cumpra. Que isso poderá surgir. É melhor deixar como 100 mesmo, porque aproximou muito. Outras terras apareceram no Atlântico e no Pacífico, além do ressurgimento do continente perdido de Atlântida. Muitas áreas de hoje são praias que vão virar mar, baías e lagoas. A América do Sul será sacudida de cima para baixo. E na Antártica, perto da Terra do Fogo, na Argentina, aparecerá a Terra com um estreito de correntes de água. Então aqueles terremotos que estão acontecendo no estreito de... qual o nome? De Drake, na passagem de Drake. Por que os terremotos estão intensos na passagem de Drake? E por que ocorreram 85 mil terremotos na Antártida? Eu mostrei tudo isso para vocês. Já é a preparação disso, né? Para quem sabe ler pingoletra. É loucura. É loucura. Eu vejo que eu sei que é uma coisa... O que eu estou falando aqui para vocês é bizarro. É bizarro. Mas é o que está dando para entender. É o que está dando para entender. E isso, meus amigos, a geologia... Fica até difícil para a geologia moderna estudar. Porque é difícil você saber o que está acontecendo no interior do planeta. Os geólogos sabem disso. Não tem como ver. No espaço sim, porque você vê. Mas o que acontece no interior do planeta fica difícil. Agora, terremotos estranhos, em excesso, está acontecendo coisa. Está acontecendo algo de errado. Por exemplo, diversos terremotos em Minas Gerais. 5, terremoto de 6, terremoto de 4.5, direto aquela sequência. Tem que investigar. Mas tem como saber que está acontecendo algo de errado. É mais ou menos assim. No livro Hercólogos ao Planeta Vermelho, escrito em 1926, o vidente colombiano, aqui fala um pouco do Rabolu, Joaquim Henrique Amortegui Balbuena, conhecido como Rabolu, surpreende ao mencionar a energia atômica em uma época em que ela não era usada, pelo menos como artefato. Os cientistas ignoram as consequências dos testes atômicos, seus ensaios no oceano. A energia atômica contaminou todo o mar e os animais que nele habitam. Há grandes fendas ao longo do mar, profundíssimas, que já estão fazendo contato com o fogo da Terra.
O que os cientistas chamam de El Niño é exatamente isso, o contato da água com o fogo da Terra. Isso vai gerar terremotos e maremotos. Cidades inteiras ficarão arrasadas e começará o afundamento do nosso planeta no oceano, né? Muito interessante isso, explosões nucleares, né? Então, Hubble disse que testes nucleares no mar também estão ajudando a provocar destruição na crosta, na litosfera da Terra, nas placas tectônicas. Então as placas tectônicas também estão trincadas em outras partes, né? Claro, as placas tectônicas elas são trincadas, né? São rachadas, existem inúmeras, mais de 50 placas tectônicas principais. Então, sem contar outras. Agora, eu quero dizer que as placas elas trincaram ainda mais com testes nucleares no fundo do mar. E as placas tectônicas ali no fundo do mar elas são bem mais finas. Estou usando essas expressões para vocês entenderem. Também os maias anteciparam que em 2005 a ciência iria reconhecer a existência de um novo planeta que eles chamavam de estrela Baal, que é 6 vezes seu planeta X, tá? Interessante, eu não sabia disso dos maias. Que eles chamam que 6 vezes maior que Júpiter, na Bíblia é citado como Psinto. Nostradamus chamou de o grande rei do terror. A sua maior aproximação com a Terra vai produzir mudanças eletromagnéticas, já está acontecendo a inversão dos polos, uma grande quantidade de fenômenos climáticos, ecológicos, ambientais, biológicos, físicos, químicos e psicossociais. Já estamos vendo isso, né? Todo mundo maluco, todo mundo doido. Estamos vendo isso. Antes, sem causa aparente, ou seja, ele está dando porrada no sistema solar, nós aqui estamos sendo golpeados e nem sabemos a causa. E todo mundo perdido achando que é apenas o clima, que é CO2, mas não, as mudanças são humanas, psicológicas, as mudanças são, além de geológicas, de climáticas, são mudanças geológicas, mudanças geopolíticas e por aí vai. Pragas, pestes, e a gente não sabe o que está acontecendo. Mas todas essas mudanças, o pivô dessas mudanças são astronômicas. O vidente norte-americano John Dickson previu que haverá muitas mudanças geológicas e geográficas, bem como inúmeros terremotos. Onde agora existe água, haverá terra. E onde há terra, haverá águas revoltas e violentas que ocorrerão e destruirão tudo que encontrarem a sua passagem. Loucos ou visionários, o tempo está mostrando de forma inequívoca e irreversível que os profetas do grande Armagedon talvez, para nossa tristeza e culpa, estejam certos. Talvez eles estejam certos. O que vocês acham? Coloque aí nos comentários. Número de baixas na Venezuela, de eliminados, subiu para 1.700, ontem era 1.400, agora 1.700, e vai subir. Vai bater aí 20 mil, 30 mil, 50. Tá? Tem muito escombro ainda para ser retirado. Tem muito escombro. Até para você entrar na Venezuela tá difícil. Ali naquela região norte, onde aconteceu os terremotos. Big One, o terremoto devastador que é aguardado por cientistas na Califórnia. Especialistas acreditam que o fenômeno de alta intensidade pode acontecer em algum momento no oeste dos Estados Unidos. Então essa matéria é de um ano atrás. Então é científico, né? Isso aqui é a falha de San Andreas, olha o tamanho disso. Olha só o tamanho disso. Dá pra ver, cara. Imagem de você colocar um drone você consegue ver a falha. Isso é uma cicatriz gigante. Então, ou seja, estamos vendo muitos terremotos acontecendo no Anel de Fogo do Pacífico. Então a ferradura, né, o Anel de Fogo do Pacífico está nos últimos dias com uma grande intensidade. Então talvez isso pode acontecer nos próximos anos, não é? Quem estiver chegando, não esqueça do joinha, não esqueçam do like. Meus amigos, a situação aqui é o seguinte, né? A situação tectônica. Vemos, deixa eu fazer um zoom out. Dando um zoom out. Essa é a placa do Pacífico, com esse formato, né, de ferradura. E nos últimos
nos últimos dias, está acontecendo um terremoto forte em toda a placa do Pacífico, em todo o anel de fogo do Pacífico, que abrange essa área aqui do Chile, abrange o Peru, abrange aqui a América Central, o México, a Fala de São Andréas, então ele cruza aqui pelos Estados Unidos, na Califórnia, Alasca, Canadá, Alasca, cruza pelo Mar de Bering, tudo isso aqui é considerado o Anel de Fogo. Depois desce aqui pela Rússia, corta o Japão, e o Japão também está na mira com a Fossa de Nankai. Então essa placa do Pacífico ela faz um movimento sentido, né? Também ali, bem por baixo do Japão, tá? E daí ela desce, vem descendo, corta ali o Sudeste Asiático, Indonésia, Papua Nova Guiné, Nova Zelândia, bem aqui. É uma forma transformadora, né? Então, a atividade vulcânica a todo momento, por ser falha geológica, se encontram muitos vulcões e muitos terremotos. Vamos, por exemplo, de Taiwan, 4.2, né? Mas, enfim, o que nos interessa aqui é a Califórnia. Tá? É a Califórnia. Porque o menino falou sobre o Elon Musk, né? E a sua turma, que seria aí o estupim do anticristo, das bestas. O norovírus. A pandemia de norovírus. E o elemento central, o mega terremoto na Califórnia, na costa oeste americana. As placas, elas fazem isso aqui. A placa do Pacífico, que é essa placa aqui, né? Novamente, essa placa do Pacífico, em forma de ferradura. E a placa norte-americana, né? A placa muito grande, gigante. Essa é a placa norte-americana, vem pelo México aqui. Tudo isso aqui, a placa norte-americana. Onde estou passando, cursor do mouse, né? Então o que acontece? Esse movimento que elas fazem da placa do Pacífico é onde se encontra os Estados Unidos da América, que é a placa norte-americana, faz isso aqui, ó. Esse movimento assim, ó, na transversal. Esse movimento é transformante. Porém, tudo isso aqui, pegando desde baixo da Califórnia, Los Angeles, tudo isso aqui, até Sacramento, está travado, preso. Ocorre, vira e mexe, tem uma liberação de energia. Tem a morte 4, de 5, tremores de... Vocês podem ver, ocorrem só microsismos ali. Raramente ocorre um de 7. Tá? E se ocorresse um terremoto de 7, de 6, ia ser bom, porque está liberando energia. Mas não. É raro. Faz aqui uns 3 anos ali, uns 3 anos que eu reportei um terremoto de 7 ali, 8, a energia está presa. E as placas, onde está essa linha vermelha aqui? Los Angeles, San Diego, essa área aqui, está presa, está travado. E vai acumulando tensão, energia, porque aquela placa ela quer se mover, que é o natural, porque as placas elas é como se fosse, imaginem, diversos quebra-cabeças. As placas tectônicas são diversos quebra-cabeças. Elas ficam boiando no manto. E elas fazem movimentos diferentes, né? Umas colidem, outras se afastam, outras raspam. E ali, o movimento está preso. Então, quanto mais tempo demorar, mais poderoso será o terremoto. Então, o que Edgar Cayce disse, há muitos anos atrás, 70, 100 anos atrás, tem toda a razão. Só não sei se a Califórnia vai afundar no Pacífico. Seria até um exagero, mas se estão acontecendo mudanças geofísicas, por que não? Independente se a Califórnia afundar no Pacífico ou não, só o Big One já vai provocar um tsunami gigantesco, que vai atingir até o Japão. Tá? Vai provocar muitos estragos nos Estados Unidos. Sem contar as réplicas, não de 9, e o número de terremotos de 6, de 7, de 5.
Então os americanos sabem disso, o Serviço Geológico tem alertado a respeito disso aí. Tá? Na Venezuela aconteceu um movimento transformante também. Tá? Porque observa essa placa aqui, né, do Caribe, em vermelho, e aí ela dá continuidade pelo mar e ela vem descendo. Você está conseguindo ver esse relevo aqui? Então essa é a continuação da placa. Então ela desce, ó, ela vem descendo e parece que ela termina aqui, perto de Quito. Mas esse mapa aqui do Serviço Geológico norte-americano mostra, né, as placas como deveriam, né, o limite delas, mas ela desce por aqui. Ó. Então foi justamente onde ocorreram os terremotos, bem aqui, porque a placa ela raspou. E a mesma situação, meus amigos, ocorre, né, a mesma situação ocorre aqui no Brasil. Justamente nesse ponto aqui, de frente com Fortaleza, Recife, bem aqui. Bem nessa linha aqui, ó. Que é justamente onde as placas fazem o movimento transformante. Então eu tenho uma preocupação bem aqui. E se aqui acontecer um terremoto de 8? Vai ter energia para gerar um tsunami? Então, meus amigos, outros youtubers aí, colegas de trabalho, a gente tem para informar. Tá? Ó, pessoal, deu um terremoto de 8. Observem se uma recuou. Então, a importância das redes sociais é gigante. Do YouTube, do Instagram, do TikTok, do Facebook, porque isso daí não passa na mídia, cara. Esse tipo de situação não passa na mídia. Esse tipo de estudo, de alerta. Entendeu? Por essa turma aí, cara, aconteceu um tsunami, aí você vê o pessoal de terno, gravata, né? Estou falando refiro a estudiosos, políticos, professores, gravata assim, né? Falando bonito, palavras bonitas. Realmente foi muito lamentável esse ocorrido na costa brasileira, isso nunca aconteceu, não tinha como prever. Patati patatá, e quem chora é o povo. É o povo. Então por isso a importância das redes sociais. Sinto muito. Tá? Não é passando desinformação, não é isso, mas agora falando de uma lógica científica, né? Certo, os terremotos ocorrem aqui, justamente aqui, de 6.5, 7, já ocorreram, se eu não me engano, terremoto de 7.5 ali, não estou lembrado, não vou confirmar, mas já ocorreram terremoto de 6.8, 6.9, tá, beleza. Mas porventura ocorreu um de 8, será que tem possibilidade? Você não pode afirmar, meus amigos, não podemos afirmar, eu acho que nem a geologia pode afirmar. Se é um terremoto que aqui também é transformante e devastou a Venezuela, por que aqui não? Por que no Atlântico seria diferente? Não é? Eu agradeço pela presença, eu agradeço a equipe da moderação, tá bom? Se você quiser ser um membro apoiador, se você acha válido e minhas informações e gosta do meu trabalho, eu vou deixar o link do Seja Membro, tá bom? Para você ser um apoiador, e também os membros também têm, inclusive, acesso a outros vídeos, tá? Que eu não publico aqui, os paramembros também publiquei um vídeo sobre o aumento dos terremotos. Tá? Eu mostro, inclusive, o aumento dos terremotos no Atlântico, aumento dos terremotos até aqui na passagem de Drake, bem aqui, tá? Bem aqui. Realmente os terremotos ali na passagem de Drake aumentaram muito. Até eu falo dos terremotos no Brasil, então aumento dos terremotos no Brasil. Eu mostro tudo isso em gráficos, tá bom? E outros vídeos também. Tá? Sobre como estocar água, vela infinita, sobre como fazer velas, parabéns do canal. Porém, eu quero também tirar um tempo, talvez amanhã, se tiver tempo, já fazer um vídeo mostrando como preparar velas infinitas. Para todo mundo ver. Todo mundo ver. Eu acho importante também. Faz parte da iluminação, né? Então, às vezes, um pacote de vela tá caro, né, cara? Tá caro, não tá barato. Parafina tá caro. Então assim você não gasta nada, só água, óleo e barbante. Mas tem que ter uma técnica, tem que saber como fazer. Tá? Aí você já deixa, eu vou ensinar a deixar os pavios preparados. Faltou energia elétrica? Faltou energia elétrica? Fica acendendo vela? Gasta, parece que não gasta. Não é? Você tirar 10 reais, 15 reais, gasta. Falta. Não é? Beleza. Você vai lá,
acabou a energia elétrica, só você pegar o copo, água, bota óleo e o pavio acende. O pavio você já deixa pronto, o bizu. Já deixa o pavio já pronto. Faltou energia elétrica, só preparar água, óleo, colocar o pavio e acender. E acender o fogo. Tá? Deixa um pavio bem bacana para iluminar bastante. Não é? Você deixa 3 pavios aí pronto. 3, 4 pavios pronto. Eu coloco em cada cômodo da casa. Principalmente se faltar energia elétrica aí durante horas, como aconteceu em São Paulo. Vocês sabem, né? Uns meses atrás. Isso é covardia, pô. Covardia. Covardia. E é importante também isso aqui, ó. Aponta o QR Code. Vai estar passando na live direto. Só você apontar com a câmera do celular. Isso aqui faz parte do sobrevivência. A gente tem que ter iluminação também. E essa lanterna ela serve como power bank. Eu fico feliz que vocês estão se preparando e que vocês estão adquirindo essa lanterna aqui. Tá? Essa lanterna que serve como power bank. Falo muito dela porque eu gostei pra caramba disso aqui, porque é barato. Só conectar o celular bem aqui. E detalhe, tem essa plaquinha solar também que ela carrega no sol. Engraçado é que não dá para vocês verem, mas tem uma luzinha vermelha aqui, ó, de carga. Por que ela está vermelha? Por causa da luz do estúdio. Aí se eu botar a mão na placa, a luzinha apaga, porque a luzinha ela mostra que está carregando. Então até mesmo a luz do estúdio carrega a lanterna. Muito bacana, né? Então, essa placa fotovoltaica, então serve como lâmpada. Acabou a luz, beleza, acabou a energia elétrica, você carrega o teu celular e ao mesmo tempo você acende a lanterna e aí, se você quiser você já carrega o teu aparelho, o teu celular com a lanterna acesa. Bem bacana, né? E também serve como uma lanterna, um clarão, clareia pra caramba, muito boa. É isso. E é um item pequeno, você pode colocar no carro. Por quê? Porque também tem algumas ferramentas, como estilete, tem essa chave Allen, tem algumas chaves também aqui, ó, que pode servir como chave de fenda. Aqui serve como chave de fenda. E o link desse produto está debaixo da live. Assim como kit de sobrevivência, mochila já pronta. Já vem mochila, já vem kit de primeiro socorro, já vem tudo, está pronta. O link também está passando no QR Code e está passando debaixo aqui, está debaixo do vídeo fixado. Então você olhar, está debaixo do vídeo, da live, tá? E também está aparecendo aqui nos minutos, né? Aqui no QR Code, tá bom? E pelo preço eu achei muito, muito bacana. Deixa eu tirar aqui. Aí ele encaixa. Por exemplo, aí, que bacana. Tiver que apertar um parafuso no carro, é só tirar. Aqui, ó, diversas. Por exemplo, ó. Aí que legal. Vira e mexe, tem que fazer alguma coisa aqui em casa, eu uso a ferramenta aqui. Vira e mexe. Isso aqui também, ó. Ele entra na pressão, é ruim de tirar. Tem de 4 milímetros, 6 milímetros. Eu tenho que colocar esse aqui, ó. Ó, isso aqui é um adaptador, ó. Tá vendo? Tem um adaptador. Aqui, ó. Adaptador. Isso aqui é ótimo mexer nos automóveis, tá? Por hoje é só. Obrigado. Até as próximas informações e que Deus nos abençoe, meus amigos. Nos abençoe. E vamos manter com fé, né? Porque a coisa tá feia. Eu já falei em palestras. O Brasil que se cuide, tá? Pelo que eu tô vendo as coisas, vai demorar muito, vai acontecer terremotos no Brasil e tsunamis. Vai pegar todo mundo de surpresa. Então o Brasil que se cuide. Tá? O que aconteceu na Venezuela foi o pior terremoto da Venezuela.
Aconteceram terremotos brutais na Venezuela? Já! Já! E como vocês estão vendo, é uma área tectônica, como eu mostrei. Mas não é igual esse daí. Foi terremoto duplo. A placa ela saiu rasgando, cara. Pois é. Então, coisas estranhas estão acontecendo, senhores. Até a próxima. Tchau.